Olá, sejam bem-vindos ao Viver Ciência. Imagine um mecanismo que ajude no planejamento do tráfego urbano. Pesquisadores da UFG criaram uma ferramenta útil para avaliar dados e estudar os possíveis efeitos de mudanças na malha viária de uma cidade. E para dar mais detalhes sobre este assunto, estão com a gente o professor Hugo Alexandre do Nascimento, do Instituto de Informática, e Brian Hall, professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Nós vamos entender o que motivou esta pesquisa e que conclusões chegaram os pesquisadores da UFG. Vamos supor que uma determinada avenida está sendo um gargalo dentro do meu tráfego. Se eu, por acaso, fizer uma desapropriação em uma certa quantidade de avenidas e expandir minha rede viária, com essa adição dessa nova avenida, vai ser uma boa modificação para o tráfego urbano ou vai piorar? Como é que eu posso saber isso de forma sem ser empírica, só você chega lá e fazer na hora? Você pode simular através dela construção de novas avenidas, fechamento de avenidas, fechamento de proibição de conversões, alteração de tempo de semáforo. Tudo isso você faz na ferramenta, faz a simulação e verifica se aquela alteração vai ser benéfica ou não. Este é apenas um exemplo do que o PetGen é capaz de realizar. O software, que levou 2 anos para estar apto para funcionamento, é uma ferramenta que torna possível antecipar consequências de qualquer mudança no tráfego de uma cidade. A ferramenta é uma ferramenta para engenheiros de tráfego. Engenheiros de tráfego, durante o seu trabalho, usa, entre outras ferramentas, de simulações computadorizadas. Eles também têm uma análise matemática própria para eles, e a ferramenta é uma ferramenta de apoio para as decisões que são tomadas com base na política de trânsito do local. Então com base numa certa decisão, eu vou fechar uma avenida, vou mudar uma proibição de estacionamento, qualquer coisa, essa ferramenta como apoio vai dizer para o engenheiro de tráfego se aquela decisão é válida ou não para aquele caso específico, se vai melhorar ou não o trânsito naquele local. O PetGen é genuinamente brasileiro. Essa é a vantagem, já que o trânsito e a estrutura no país variam de acordo com cada região. Ele era um pouco mais adequado porque os modelos matemáticos disponíveis em literatura até então só levavam em consideração a realidade do trânsito como se comportava lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. A gente não tinha um modelo mais adequado para a forma como o trânsito se comporta aqui no Brasil. Então, qual foi a ideia? Pegar esse modelo matemático, era um modelo teórico que estava no papel, e cujo objetivo eram 2 do meu trabalho. Transformar isso numa ferramenta computacional. 3 na realidade. Transformar na ferramenta computacional. Essa ferramenta computacional deve ser disponível pela web, de tal forma que você não precise instalar o programa na sua máquina e implementar esses modelos matemáticos de uma forma computacional eficiente. Algumas regiões do Brasil não possuem rotatórias, tão comuns em Goiânia, por exemplo. Outras conversões em determinados trechos não são permitidas em qualquer lugar do país. Por isso, é tão importante utilizar um software que leve em consideração essas particularidades. A ideia é que ele não seja comercializável, ele que seja sempre disponível como código-fonte gratuito. Os softwares para esse mister, com esse objetivo, são extremamente caros. Então, o nosso objetivo é desenvolver um software equivalente que possa ser usado pelos engenheiros de tráfego e que sem custo nenhum de implantação. E a partir de agora vamos conversar com os nossos entrevistados. Quero cumprimentar o professor Brian Hall. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Professor Hugo, também é um prazer recebê-lo aqui no Viver Ciência. Prazer meu. Ok, eu começo com o professor Brian. Como foi estruturada esta pesquisa? Bom, essa pesquisa, de fato, é o produto de um longo trabalho que foi iniciado na década de 90, né? O estudo do trânsito foi uma atividade que eu desenvolvi ao fazer meu doutoramento em matemática, na COP do Rio. E quando cheguei em Goiânia, quando eu voltei para Goiânia, eu comecei implementando um algoritmo que resolve o que se chama o problema de equilíbrio de tráfego, né? Eu fiz primeiro em uma versão em Fortran, uma versão muito simples. Orientei vários alunos do curso de matemática em atividade, tipo a Bolsa, PIBIC, etc. Peguei 3 cursos finais de alunos da informática e orientei em montar basicamente esse programa, esse software. Finalmente, um aluno da informática, o Alid, que é aluno de mestrado orientado pelo Dr. Hugo, né? Ele pediu que eu orientasse ele na parte específica desse algoritmo do problema de equilíbrio de tráfego. Então, isso foi realmente o que
resultou na pesquisa, no projeto de pesquisa final, que é aperfeiçoamento de um software que simula tráfego rodoviário em Goiânia, ou melhor, em qualquer cidade, né? Como será a distribuição desse software? Ele vai ser vendido, comercializado, professor Hugo? A nossa proposta, até por ser baseado num projeto de pesquisa e ter financiamento de agências diversas, né, de apoio ao desenvolvimento do software, é liberá-lo como software público, pelo portal de software público do governo federal. Então, a gente está em fase de melhoria do software no momento, estamos incorporando novas funcionalidades que foram desenvolvidas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, por projetos de mestrado e agora um projeto de doutorado. E a gente espera que em breve já esteja disponível para que as pessoas possam fazer o download, utilizar o software, principalmente agências, né, que são aquelas que trabalham com a questão do tráfego, da engenharia do tráfego nas cidades. Então a intenção é a gratuidade mesmo. Isso, é um software gratuito e livre, né? O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, mas ainda hoje vamos entender como este estudo pode ser útil nas nossas vidas. Fique com a gente. A ciência é viva quando a gente deixa de se limitar ao campo teórico e quando a gente procura colocar todos os conhecimentos, tudo aquilo que a gente aprende e tudo aquilo que é divulgado em prática, né? Porque não basta apenas se limitar à teoria, a gente precisa, né, constatar que aquilo existe, que aquilo é verdadeiro, é verídico e a gente consegue provar aquilo. Estamos de volta com Viver Ciências. Melhorias no tráfego urbano podem nos ajudar em vários aspectos, inclusive na manutenção da qualidade de vida. Ficou curioso? Vamos entender como esta pesquisa pode nos beneficiar. Dirigir pode ser uma atividade simples para muita gente, mas envolve riscos, desde a ocorrência de acidentes até problemas ditos invisíveis, como o estresse por conta de engarrafamentos diários. A doença pode apresentar sintomas como dores de cabeça e no corpo, tonturas e até perda leve de audição. O PET-GIM propõe, através de uma integração do conhecimento, um auxílio técnico para os problemas no trânsito. O PET-GIM é um produto resultante de um grupo de pesquisa, né, um conjunto de pesquisas realizadas aqui dentro do Instituto de Informática em parceria com o Instituto de Matemática da UFG. O aumento de veículos é um dos maiores problemas na hora de controlar o fluxo no trânsito. A média de acréscimo é de 7 mil veículos por mês, que é o que a gente tem através de dados do Detran. Goiânia, infelizmente, e aí eu digo, e desculpe minha franqueza, infelizmente, pelo fato do transporte coletivo e dos modais de transporte coletivo não atenderem à demanda da população, a população então se voltou para o modal do transporte particular, infelizmente. E estamos chegando a um ponto que talvez nós não tenhamos condições de rodar essa quantidade imensa de veículos que existe hoje e que já está aumentando a cada dia. Goiânia possui estratégias que amenizam engarrafamentos nas horas de pico. A onda verde é um desses mecanismos. Vários semáforos são liberados em sequência. Mas por causa do número grande de veículos, as técnicas já não funcionam sempre. Seria uma ferramenta que iria nos auxiliar e muito. Tá? Só que essa ferramenta, ela depende de uma coisa que se chama alimentação, que é o maior problema que nós temos hoje. O que significa alimentação? Significa saber, em tempo real, qual a demanda que existe. Ou seja, a cada instante eu tenho que saber qual a demanda que existe, tanto para alimentar esse software, para que ele possa simular outros tipos de soluções, e em cima desses outros tipos de soluções, inclusive pode implicar até em tempos melhores, em tempos semafóricos melhores e talvez até numa otimização na onda verde existente hoje. A universidade tem um papel importante no sentido de prover técnicas novas para a sociedade, principalmente os gestores do tráfego urbano, conseguirem fazer essa gestão eficiente da fluidez do tráfego urbano. A ferramenta está disponível, funciona, já foi usada inclusive no Rio de Janeiro para algumas simulações lá no centro do Rio de Janeiro quando o professor Brian fez o pós-doutorado dele. E agora é questão de a gente fechar o nosso grupo e continuar expandindo essa ferramenta, que é o meu trabalho agora.
E agora vamos conversar com os nossos entrevistados aqui mesmo nos estúdios da TV UFG. Professor Brian, qual o papel da área da matemática e como esse papel é desempenhado na criação desse software, por exemplo? Bom, de fato, a matemática está por trás de todo o programa que envolve um algoritmo. Um algoritmo é algo fenômeno matemático, né? Então, o algoritmo nesse caso é um algoritmo relativamente complicado. É chamado tecnicamente da resolução de uma inequação variacional. Ele representa um problema, o chamado problema de equilíbrio de tráfego. Você simula o tráfego rodoviário, fazendo com que cada motorista busca se deslocar de uma origem para um destino no menor tempo possível, né? Isso depende da percepção dele, das condições de tráfego, etc., né? Mas isso pode ser simulado artificialmente no computador, né? Que é justamente o que é o algoritmo, né? Mas é um algoritmo matemático de um nível relativamente alto, né? Sobretudo na questão da dimensão. A dimensão de um problema em equação variacional, se for de dimensão 2 ou 3, seria já um problema respeitável, né? Mas no caso do tráfego, a dimensão é o número de arcos, ou seja, ruas, ligações entre dois pontos no mapa. O algoritmo que foi implementado pelo aluno Walid envolveu em torno de 300 arcos. Então é um problema de dimensão 300, que é dimensão alta, né? Certo. Qual é a forma de armazenamento dessa visualização de dados? A parte estética, né? Aquilo que é visual, como é que funciona? Bom, nós temos hoje o sistema separado, rodando em 3 servidores, né? Na verdade, 3 partes, o sistema está dividido em 3 componentes ali. Um é uma base de dados que guarda todas as informações relacionadas ao tráfego, né? Nós temos então as ruas, né, as informações sobre os semáforos, informações sobre as preferências das pessoas, né, em pegar uma rua ou não, e aonde elas estão, para onde elas querem ir. Isso é uma base de dados que é ali guardada. Uma outra parte é o software que realmente usa todas as informações para simular, né, o tráfego naquela localidade, naquele momento, e mostrar como é que esse tráfego hoje está se comportando. E, finalmente, uma terceira parte que roda no navegador web do próprio cidadão, da pessoa que usa, né, a ferramenta para visualizar o tráfego, ou seja, um engenheiro de tráfego para fazer uma simulação. Tem uma parte de software que roda no navegador web dele. Então, hoje a gente tem esses 3 componentes. Dos 2 componentes iniciais se encontram hospedados no UFG, uma máquina servidora da UFG, e o outro ele é transmitido para o navegador do usuário no momento que ele conecta no nosso portal. Existe alguma expectativa, professor Brian, para que esse protótipo seja utilizado pelo poder público? Porque já existe um software que o poder público utiliza na visualização, por exemplo, dos semáforos de Goiânia, né? Existe algo que se chama também onda verde, que facilita o fluxo. Mas este software desenvolvido na UFG, ele tem expectativas para que possa ser associado aos serviços já existentes e utilizados pelo poder público? Bom, certamente acreditamos que interessaria muito ao poder público usar um software que simula o trânsito. Com isso, você, ao invés de você fazer uma construção, implementar uma mudança no tráfego para ver o resultado depois, você já simula de antemão qual vai ser o resultado de uma construção de um dado viaduto ou alteração de uma certa rua, etc., né? Então, o software é de interesse intrínseco muito alto pelo poder público. Nós temos já tido bastante conversa com o poder público em vários momentos. Na década de 90 já tive na prefeitura falando com pessoas interessadas, né? Mas um projeto mesmo de porte maior ainda não houve, né? Nós esperamos que terá esse projeto nos próximos anos, na medida que o software fica, essa última versão, né, vai ser mais fácil de usar, vai ser mais interessante, né, mais útil por parte do usuário da simulação do tráfego, né? Então esperamos que sim, haja esse interesse. Quais seriam então os próximos passos para essa pesquisa? Bom, antes de falar dos próximos passos, deixa eu comentar um pouco sobre a questão do desenvolvimento do software, como ele se encontra, né? Ele foi, então, construído como um projeto de mestrado. A gente abriu várias frentes de pesquisa. Essas pesquisas, né, foram realizadas como projetos de mestrado que estão concluídas, só que não foram incorporadas ainda no software. Nós tivemos aprovado recentemente pela FAPEG, né, um financiamento, né, no edital
do ano passado, está aguardando recurso, para poder desenvolver dentro do software, colocar dentro do software os resultados que já foram construídos com esses projetos. Então, alguns dos resultados são: a gente vai trabalhar com a estimação de matrizes origem-destino, que são onde as pessoas estão, onde elas querem chegar. Hoje essas informações elas têm que ser coletadas através de uma pesquisa origem-destino e depois manualmente inseridas na ferramenta. O que a gente quer é estimar essas matrizes, né, com base em fluxos que são medidos nas avenidas. Nós temos um projeto para auxiliar a medição de fluxo também, quer dizer, através de dispositivos móveis, coletar informação de quantos carros estão passando em diversos pontos da cidade e a partir daí alimentar a nossa base de dados. E uma terceira pesquisa que tem a ver com aquilo que o Brian comentou, né, de utilização da ferramenta para não apenas prever, né, como está o tráfego hoje, até um certo ponto a gente já tem isso só indo na rua e já acompanhando, mas tentando identificar o que aconteceria se nós modificássemos alguma coisa. Por exemplo, se alarguecêssemos, colocássemos uma nova faixa dentro de uma avenida, fecharmos uma avenida, abrirmos uma outra, criar um viaduto. Então a ferramenta ela já permite fazer isso no estado corrente, mas a gente quer, mais do que permitir, ela mesma sugerir algumas possíveis modificações. Então, se a gente selecionar uma região, né, do mapa onde tem algum problema de congestionamento, a gente poderia chegar e solicitar a ferramenta através desse projeto de pesquisa ali embutido, né, que ela indicasse quais possíveis ruas poderiam ser, por exemplo, alteradas em termos de conversões, né, pode-se converter à direita ou à esquerda. A gente sabe que em Goiânia teve uma modificação recente, né, na Praça do Cruzeiro, em que foi fechada a possibilidade de rotacionar na praça. Isso melhorou, né, a questão do tráfego na localidade. Então, o software, com essa pesquisa já está concluído, uma vez sendo embarcado isso dentro da ferramenta, vai ter esse potencial de sugerir modificações. Bom, então esse projeto já está aprovado na FAPEG, está aguardando financiamento. O prazo é de um ano para a gente começar a inserir várias ferramentas, vários conteúdos dentro desse software. Bom, além disso, nós temos hoje com um projeto de mestrado ainda em realização envolvendo a ferramenta e 3 projetos de doutorado, né, que estão expandindo ela muito além daquilo que nós já comentamos na presente entrevista. Então tem várias coisas acontecendo. A gente espera que o nosso portal, que está para ser relançado, já foi lançado uma vez, foi modificada a ferramenta, vai ser relançado novo, traga essas informações para a audiência que esteja acompanhando. Ok, você de casa participe do Viver Ciência, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Acesse a nossa página na internet, essa experiência não acaba aqui. Daqui a pouco nós voltamos depois do intervalo para continuar a nossa discussão. Normalmente, a pessoa que está começando a fazer pesquisa não tem experiência. É igual a pessoa que começou uma profissão. O importante é ter alguém mais experiente que corrija, não faça mas corrija alguns equívocos que já foram feitos por outros ou alguns caminhos que podem levar a resultados não esperados ou inesperados ou resultados que não possam ser comprovados. Então, o papel do orientador é o papel do pai e da mãe quando ensinam a criança, permitir com que ele produza o seu próprio conhecimento, mas garantir que este conhecimento seja produzido nas condições ideais. De volta aos estúdios da TV UFG. Participam do Viver Ciência o professor Hugo Alexandre do Nascimento e Brian Hall. Estamos falando sobre um software que pode auxiliar no planejamento do tráfego urbano nas cidades. E o público tem perguntas sobre este assunto. Como poderemos incluir diferentes tipos de veículos? Por exemplo, carros, ônibus, caminhões e bicicletas. Essa nova versão vai ampliar o número de tipos de veículo contemplados pelo software, né? E além disso, uma série de outros acréscimos estão sendo feitos, né? Um é de poder fazer um planejamento ou uma análise, simulação, período por período, de modo que, basicamente, o período mínimo seria de meia hora, né? Pelo tipo de aspectos técnicos do problema, né?
mas daria para fazer uma simulação do tráfego de meia em meia hora ao longo do dia, por exemplo, em uma certa região, né? Outro aspecto importante que não foi mencionado é que, de fato, o software resolve dois algoritmos, aplica dois algoritmos distintos. Um é de equilíbrio de tráfego do ponto de vista do usuário, ou seja, ele simula o tráfego existente mesmo que existe nas ruas, cada motorista minimizando seu tempo individualmente. Mas também implementa um algoritmo que mede como é que minimizaria o fluxo de tráfego globalmente, ou seja, se puder haver cooperação entre motoristas, qual seria o verdadeiro mínimo, né? Esse é um fluxo, digamos, teórico, mas a diferença entre esse fluxo teórico ideal e o fluxo real é uma medida intrínseca da ineficiência da rede existente. Então pode ser estudado problemas da rede existente pela distância entre uma solução ideal e a solução verdadeira, real, que existe num dado momento, né? E através da rede social, o José Aurélio Mendes Soares pergunta ao professor Hugo, esse software vai seguir a mesma linha do popular Waze, recém-criado pelo Google? E só para que você entenda de casa, esse software que roda nos celulares Android permite que o próprio usuário alimente de dados, né, nesse processo. Vai haver uma semelhança, professor? Por enquanto não. A gente tem trabalhado com a versão do software que ele foi focado especialmente para a pessoa que trabalha como engenheiro de tráfego. Né? Ele realmente se preocupa em estar num local com uma equipe para melhorar as condições do tráfego. O software Waze é muito interessante, ele usa um conceito novo chamado crowdsourcing, em que as pessoas ali distribuídas, muitas vezes até gratuitamente, né, alimentam informações, e esse conjunto enorme de informações permite algumas coisas interessantes, como você saber como é que se encontra o tráfego numa certa região. Professor Leslie tem mais uma pergunta, vamos ver. Como poderemos introduzir períodos de tempo para reconhecer diferentes níveis de fluxo em diferentes momentos do dia? É um pouco diferente você fazer uma simulação constante, como se fosse em tempo real do tráfego, realmente. Vai ser uma espécie de fotos do trânsito ao longo do dia. Mas dá uma visão relativamente exata da evolução do fluxo de trânsito ao longo do dia, sim. Nós vamos saber como é possível iniciar a carreira científica na Universidade Federal de Goiás. Isso a partir do quadro Caminhos da Ciência. Confira. Atualmente, o Instituto conta com dois tipos de pós-graduação, a Lato Sensu e a Stricto Sensu. A Lato Sensu envolve vários cursos de especialização na área de banco de dados, de interfaces homem-máquina, de redes de computadores, segurança e vários outros cursos dessa linha. A pós-graduação Stricto Sensu tem dois cursos, o de mestrado e o de doutorado. O de mestrado, o qual eu coordeno, é composto por 5 linhas. Essas linhas são banco de dados e engenharia de software, fundamentos de computação, sistemas de computação, inteligência computacional e processamento gráfico. No doutorado nós temos 3 linhas de pesquisa, que são a linha de teoria da computação, que trata da pesquisa em relação aos fundamentos da ciência da computação. Temos a linha de pesquisa em sistemas de computação, que trata dos problemas relacionados com a construção de infraestruturas para a construção de sistemas, de aplicações, de processamento de informação. E temos a linha de pesquisa em sistemas de informação, que trata de metodologias da pesquisa em metodologias para a construção de software. Bem, nós vamos agora abrir espaço para que vocês façam as considerações finais, professor. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer poder falar sobre o projeto aqui na televisão. E eu espero que sirva como exemplo para alunos do UFG que buscam, basicamente, fazer algo com uma aplicação prática, verdadeira, né? Professor Hugo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, participado conosco do programa. Por favor, faça uma consideração. Eu agradeço, Bruno. Bom, como o Brian comentou, esses softwares atualmente eles são bastante caros. Há algumas versões livres, mas elas trabalham com abordagem microscópica, uma abordagem diferente da nossa.
Então a gente tem realmente uma contribuição significativa e o papel desse projeto não é apenas trabalhar com os alunos, é principalmente modificar a sociedade. Obrigado. Obrigado. A ciência é muito ampla e nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre ela. Os diversos campos da ciência não podem ser resumidos em um único episódio. Por isso, nós convidamos você para assistir ao Viver Ciência da próxima semana. Vamos conhecer mais uma pesquisa em andamento na Universidade Federal de Goiás. Agradecemos também aos nossos convidados, ao público que participou através das redes sociais e pela sua audiência. Continue conosco acompanhando a programação da TV UFG e até o próximo episódio do Viver Ciência.